Graça e paz, queridos irmãos, amigos, que bom poder estar aqui para esse encontro com Deus e com os irmãos, uma oportunidade que temos de estar juntos, de prestarmos o nosso culto ao Senhor juntos, como família de Deus. Nós estamos fazendo umas adequações no culto, porque eu estava procurando seguir mais ou menos uma linha daquilo que nós fazíamos no culto a cada quarta-feira, a cada domingo, mas algumas coisas talvez ficassem sem sentido, uma vez que o culto vai para a internet e é assistido por pessoas de diversos lugares e que certamente não entenderiam algumas coisas que estavam acontecendo. Então nós vamos procurar manter o culto, ajustando, mexendo na forma, mas continuamos com o culto de casa, o culto das nossas casas, onde podemos adorar a Deus, onde podemos cultuar o nosso Deus, onde podemos aprender com a palavra. A igreja não está mais no templo, mas se encontra viva, atuante, orando, intercedendo e louvando a Deus, adorando a Deus em casa. E nós vamos continuar aproveitando esta oportunidade enquanto Deus nos der, enquanto Deus, que está no controle de tudo, de todas as coisas, disser que será assim, não é? Deus no comando. A minha palavra, irmãos, é sempre no sentido de que continuemos tranquilos, continuemos com a certeza de que todas as coisas estão abaixo do comando de Deus e nós temos acesso direto ao Senhor. Então vamos continuar orando, vamos continuar fazendo a nossa parte. Ok, irmãos? Quero, como tenho falado a cada encontro, a cada culto, quero lembrar, irmãos, dos nossos queridos idosos. Vamos orar por eles, mas vamos ligar para eles, vamos fazer contato. Tão bom nós podermos trocar mensagens, não mais pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp também é bom, mas é bom ouvir a voz dos nossos irmãos, é bom a gente poder ouvir a voz um do outro. Vamos nos aproximar. Esse momento, irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo algumas pessoas se distanciando num momento como esse. Nós precisamos estar unidos. Nesse momento, irmãos, o pastor não pode fazer visita presencial. Os pastores não podem. Nós estamos apelando aos irmãos no sentido de que permaneçam no grupo, participem das atividades, sempre lembrem desse momento e associo com aquele momento de Noé e a família dentro da arca. Dentro da arca podia ser muito ruim, e talvez fosse mesmo. Mas fora da arca é muito pior. Passar por esses momentos sem crer no Senhor, sem desfrutar da comunhão, da presença dos nossos irmãos, é o que pode acontecer de pior com a nossa fé, com o nosso relacionamento com Deus. Então não perca a oportunidade de estar junto dos irmãos, lá no grupão, no Adora, PIB, Botafogo. Participe dos quiz, participe das reuniões das células, não perca a oportunidade de estar junto com os seus irmãos, ok? Nós
Vamos, irmãos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu tenho acompanhado, eu sei que algumas pessoas, dentre os nossos familiares, dentre os nossos irmãos, foram infectados. E eu tenho pedido a Deus que, quando a tempestade passar, nós estejamos todos juntos naquele culto. Que nós não percamos ninguém. Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor nos preserve. Me ajudem em oração em relação a isso. É um momento de instabilidade, a nossa enfermidade não é apenas física. Alguns irmãos estão vivendo momentos que mexem com o emocional. Vamos orar, irmãos, vamos buscar a Deus, buscar solução no Senhor. E neste momento eu quero pedir a Deus por você. Nós não estamos no santuário, mas eu posso orar por você. E aí onde você está? Você pode orar pelas pessoas que estão à sua volta, você pode orar pelos demais irmãos que estão próximos, distantes de você, você pode orar pelos seus familiares, você pode interceder, como sacerdote que é, interceder pelas pessoas que estão, pessoas que você conhece. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus querido. Eu sempre louvo o teu nome por isso, porque apesar do nosso contexto, das nossas circunstâncias, nós percebemos que o Senhor é conosco. Nós te louvamos, Senhor, pelo dia, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu amor, mesmo pelas circunstâncias, porque tudo o que nos acontece é bom. E aquelas coisas, ó Deus, que nós entendemos ruins, elas são mudadas pelo Senhor. E nós louvamos o teu nome, porque da nossa forma ou não, o Senhor sempre cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua igreja permanece fiel ao Senhor. Alguns irmãos mais abalados, mais entristecidos, nós sabemos. E nós queremos, Senhor, nesse momento, te pedir em favor deles, te pedir, ó Deus, em favor da tua igreja, que nós possamos, Senhor, nos manter fiéis, que nós possamos, Senhor, nos manter confiantes no Senhor. Deus querido, abençoa todas as igrejas que se reúnem para adorar o teu nome, para falar do teu nome. Ó Deus, que nós possamos nos manter unidos, independentemente da denominação, possamos nos manter unidos, focados no Senhor. Eu não sei qual o teu propósito em relação a tudo isso, não sei. Mas eu louvo o teu nome. E eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor nos capacite, a fim de que possamos continuar vencendo, ainda que em meio ao caos. Que haja cura, Senhor, ao longo desse período. Que haja libertação ao longo desse período. Que haja, ó Deus, arrependimento ao longo desse período. Dirige, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, o estudo que vamos ter
nesse momento, o Teu Espírito, Senhor, Espírito Santo, esteja nos dirigindo, nos esclarecendo, que nós possamos, Senhor, continuar aprendendo com a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando a respeito das parábolas de Jesus. Nós nos propomos a isso. Fizemos uma parte introdutória, a semana retrasada, falando a respeito do que vinha a ser a parábola, e nós, na ocasião, vimos que as parábolas, elas tinham um fundo, uma essência, e que nem tudo o que aquele que estava falando a parábola estava dizendo, estava como que tirando de uma história verdadeira. Eram histórias construídas com um fim que era efetivamente a mensagem. Nós vimos também que havia parábola no Velho Testamento. Nós citamos pelo menos 2 parábolas do Velho Testamento. E dentro dessa mensagem oculta que a parábola traz, nós falamos a respeito da parábola da semente de mostarda. Eu achei interessante porque no privado alguns irmãos levantaram algumas questões muito interessantes, inclusive sugerindo alguns acréscimos, algumas interpretações, e seria muito pretensioso da minha parte dizer que toda a interpretação da Bíblia está fechada em mim e que só eu estou correto. Evidentemente, toda vez que qualquer pessoa vai transmitir uma mensagem da palavra de Deus, ela busca a fonte, que é a própria palavra, e vai buscar outros elementos de estudo. O léxico grego, por exemplo, a Septuaginta, dependendo do testamento, do texto que você vai usar, você vai buscar caminhos. Outros autores vai fundamentar a sua mensagem, e é dessa forma que a gente tem procurado trabalhar aqui ou em outras ocasiões. Na verdade, sempre foi assim. Quero, nesta noite, nesse encontro, chamar a sua atenção para a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, de 3 a 8, e depois de 19 a 23. Nós vamos ler esta parábola juntos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí onde você está, a fim de que você possa acompanhar a leitura do texto. Essa parábola, queridos, está presente nos 3 primeiros evangelhos, os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas vão fazer referência a essa parábola, a este ensino de Jesus. Mateus capítulo 13, de 3 a 8, diz assim: E falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, uma referência, queridos, a Jesus: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e a 30 por 1. Quero destacar, embora eu não tenha falado, verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estou fazendo referência a este versículo especificamente, porque nós falamos nas 2 últimas semanas que a parábola tem mensagens ocultas, mensagens que pessoas vendo não conseguiriam ver, não conseguiriam enxergar, ouvindo não conseguiriam entender a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos 19 a 23. Ouvindo alguém a palavra do reino, verso 18, um pouquinho antes, Jesus dizendo, escutai-vos, pois, a parábola do semeador, a tradução, a interpretação da palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente e o faz com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Nós podemos, queridos, destacar na parábola elementos fundamentais e elementos secundários. Para nós chegarmos a esta conclusão, basta ler com detalhe, com atenção, o texto. A semente simboliza a palavra de Deus. Vocês devem lembrar que na semana passada eu falei que a semente vai fazer normalmente referência à descendência de Abraão. Só que no texto, Jesus vai falar quem é a semente, o que é a semente. Essa parábola e mais uma outra apenas, ela tem a interpretação. E essa interpretação, naturalmente, se sobrepõe a quaisquer outros conceitos, a quaisquer outros comentários, uma vez que a interpretação foi trazida pelo próprio Jesus. A semente simboliza a palavra de Deus. O semeador simboliza o próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Messias. Os terrenos simbolizam os corações. Os corações onde as sementes são jogadas. As aves simbolizam a influência diabólica sobre a humanidade. Elas agem de maneira que as pessoas se desviem, não permaneçam na presença do Senhor. O sol simboliza a perseguição contra os santos, os espinhos
são os cuidados desta vida, as atividades, os zelos que nós normalmente temos e que acabam tomando o lugar do próprio Senhor. É necessário nós fazermos, para fins de aprofundamento do nosso conhecimento, nós fazermos uma comparação com as palavras registradas em Mateus, Marcos e Lucas. E aí vamos entender o todo, vamos aprender com o todo. A semente, palavra de Deus, foi semeada em 4 terrenos, em 4 corações. 4 corações. Cada terreno com uma característica distinta. Cada um com a sua característica, e são corações que, ao receberem a mensagem, sofrem influências externas. E é muito importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes, são essas influências externas que nos tirarão da presença do Senhor. Repare se na prática não é assim que funciona. Toda vez que nós estamos nos relacionando com Deus, toda vez que somos só nós e Deus, nosso relacionamento cresce, nossa vida se desenvolve. Mas quando nós permitimos que algumas coisas, algumas influências externas se aproximem de nós, nós começamos a ter dificuldades, começamos a ter problemas. O texto começa, irmãos, falando do semeador. Mateus capítulo 13, verso 37, diz assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Na parábola que nós lemos, não vai constar que Jesus era o semeador. Eu estou pegando um texto lá da parábola do joio para fazer esta analogia. Aquele que planta a semente, aquele que joga a semente, é Jesus que planta a semente. Nós vamos encontrar esta responsabilidade também da igreja. A igreja que, em nome de Jesus, ela planta a semente, na medida em que ela anuncia o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20 vai falar de Jesus responsabilizando a igreja, a fim de que a igreja faça isso. Plante a semente em nome do próprio semeador. Lucas capítulo 8, verso 11, vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Por isso eu fiz referência, a fim de interpretarmos, a fim de entendermos o que estava sendo dito, buscarmos os textos de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas capítulo 8, verso 11. Esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Como disse, se a própria palavra destrincha, mostra a interpretação, então eu não preciso buscar outros entendimentos. Para mim é suficiente acreditar que a boa semente plantada é a palavra de Deus. A semente é uma palavra pura. A semente é a palavra pura plantada nos corações, onde a vontade do Senhor é manifesta. A vontade do Senhor para as nossas vidas é manifesta. A palavra é uma semente pura com um poder máximo de germinação, e se por algum motivo ela deixa de germinar no coração do homem, a causa não é a semente,
mas a condição do terreno, isto é o coração de alguma forma impedindo que a semente se desenvolva. Os terrenos, já disse, simbolizam o coração. No verso 4 de Mateus capítulo 13, a primeira semente cai à beira do caminho e o terreno era impenetrável. O coração era duro. Porque o coração era duro, a semente ficou à beira do caminho. A semente não entrou na terra. O coração duro não permitiu. A semente permaneceu sobre o caminho. Verso 19 do mesmo capítulo: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Coração duro que não permitiu que a semente germinasse, que a semente brotasse. O inimigo das nossas almas, ele trabalha para que as pessoas não entendam. Muitas vezes falamos a respeito da mensagem que não consegue alcançar o coração de algumas pessoas. E eu tenho falado, queridos, que toda vez que nós compartilharmos a mensagem, devemos orar pela pessoa. Devemos orar para que a mensagem alcance o coração da pessoa. Que o Espírito Santo convença, esta é a ideia, convença a pessoa a respeito da mensagem. O coração do homem pode ser duro e apenas o Espírito Santo é capaz de penetrar nesse coração. Algumas pessoas têm se mantido insensíveis à voz de Deus. E o inimigo, então, acaba fazendo com que a pessoa, ouvindo, não escute, não observe. E ela continua, então, distante. O inimigo trabalha, queridos, para que as nossas almas permaneçam distante do nosso Criador. E ele continua trabalhando. Por isso precisamos orar. Precisamos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que não conhecem a Jesus ainda. Mas o texto continua no verso 5. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Algumas pessoas que aceitam a Jesus, algumas pessoas que creem em Jesus, e elas ficam tão felizes, tão alegres. Elas passam a fazer parte do grupo da igreja e elas gostam do ambiente. E é um ambiente sadio, é um ambiente feliz. A alegria do povo de Deus é contagiante. E essa pessoa, queridos, ela gosta de estar no meio. Ela ouve a mensagem e ela fica feliz por estar participando. Ela gosta. Mas ela não conhece Jesus de perto. Ela olha o ambiente, ela gosta e ela aceita Jesus. O grande problema, queridos, é que
o sol vem. O sol vem. As dificuldades vêm. Os problemas surgem. E aí ela não consegue se manter fiel. Porque a fé que ela tinha era rasa. Uma pessoa sem experiências com Deus. Uma pessoa que só estava se relacionando com a comunidade, mas ela não tinha relacionamento com Deus. As tempestades vêm, as lutas vêm, usando o termo do texto, o sol vem, e ela então se distancia, porque ela não tem raiz. Ela não tem raiz, ela não tem conhecimento, ela não tem experiências com o Senhor. Nós criamos, queridos, um grupo no WhatsApp, um grupão da igreja. A maior parte das pessoas da igreja está lá, a maior parte. E essas pessoas estão juntas e toda noite nós temos um culto. Toda noite uma celebração, toda noite um encontro. E às segundas-feiras nós temos a noite do testemunho, onde as pessoas são estimuladas a compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Sabem por que nós criamos isso? Porque entendemos que nós devemos ter experiências diárias com o nosso Deus. Nós devemos ter milagres diários. Ação de Deus diária nas nossas vidas. Tem aqueles milagres que acontecem que nós vamos nos acostumando com eles e que vai deixando de ser milagre, entre aspas. Pastor, eu respirei. Isso é um milagre de Deus, queridos. Vejo alguém no hospital, alguém que está doente e não consegue respirar. Pergunta quanto ele pagaria para experimentar o milagre de respirar. Pega uma pessoa que está, por exemplo, com câncer no esôfago e ela não consegue mais comer, ela não consegue mais se alimentar. Pergunta para ela quanto ela pagaria para ela poder comer uma feijoada, por exemplo. Comer uma comida gostosa, ainda que simples, ok, uma salada. Nós vamos nos acostumando com o milagre. E aí vamos achando que não é mais milagre. É milagre, é milagre. Deus continua sendo fiel. Essa proposta é que tenhamos novas experiências, a fim de que tenhamos raízes sendo aprofundadas. Precisamos conhecer mais de Jesus. Mas o texto, irmãos, continua. O texto vai falar, versos 5. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Desculpa, essa foi a que a gente falou antes. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, ok. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. As sementes, ou a semente, caiu entre espinhos, mas as circunstâncias da vida foram afastando esta pessoa de Jesus. Pastor, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. A falta de tempo
vai nos afastando de Jesus. Na verdade, não é a falta de tempo, é a má distribuição do nosso tempo. Mateus capítulo 6, verso 33, vai nos recomendar a priorizar Jesus. Priorizar Jesus. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Dave Earley, ele vai falando a respeito de oração, ele vai dizer que quando nós priorizamos as atividades do nosso dia, vão correr com muito mais facilidade, sabe por quê? Jesus é o nosso parceiro no nosso dia a dia. Jesus vai caminhar conosco. Então nós teremos discernimento, as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais dinâmica, porque nós priorizamos Jesus. No Salmo 128, no verso 1, vai falar a respeito de bênção, de prosperidade, do Senhor que abençoa o fiel. Salmo 128, no verso 1. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, rico, aquele que anda no caminho do Senhor. O texto, queridos, está falando de prosperidade, mas não está falando de dinheiro. O próspero é aquele que obedece ao Senhor, aquele que caminha com o Senhor, aquele que observa os caminhos do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar a respeito do amor ao dinheiro. E a Bíblia não é simpática. A palavra de Deus não alimenta isso. Ela vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tenho me preocupado, queridos, especialmente com esta semente que cai entre os espinhos. Porque muitas vezes nós fazemos aquilo que nós gostamos. E é exatamente isto que acaba nos afastando de Jesus. As circunstâncias da vida vão nos afastando de Jesus. Jesus não morreu por nós para ser importante para nós. Jesus morreu por nós para ser prioridade em nossas vidas. Por fim, o texto cai, a semente cai numa boa terra. E esta boa terra produz, verso 8, outra semente caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. E a ideia, queridos, é da semente que dá fruto, e que dá fruto, e que dá fruto. Uma semente que não para de produzir, que está sempre produzindo. Uma semente que está sempre fecunda e produzindo resultados. Nós fomos chamados para produzir frutos e frutos com abundância. No Evangelho de João, capítulo 16, no verso 15. O texto não é esse, possivelmente anotei errado. Eu passo no próximo encontro. De qualquer forma, queridos, fomos chamados para produzir. Ser úteis ao Senhor, caminhar com Ele,
caminhar em tranquilidade, sem apavoramento diante das circunstâncias, crendo que o Senhor está conosco. A parábola do semeador ilustra uma lição muito importante dentre tantas. As palavras do reino serão anunciadas a todas as pessoas, a todas as pessoas. Muitas receberão esta palavra, outras não. Apenas uma minoria frutificará. Apenas alguns vão permanecer. Nós precisamos orar a fim de que nos mantenhamos fiéis, zelosos pela mensagem. Mas eu quero desafiar você, querido, a orar em favor das pessoas que estão em volta. Há um ensino de um rabino que achei muito interessante. Tem uma semente no texto que lemos, que ela desaparece, ela é comida pelo pássaro. E o rabino, então, nos estimula a orar pelas outras pessoas, sem qualquer discriminação, sem olhar para aquelas pessoas que não têm tempo, por exemplo, com críticas. Não olhar para aquelas pessoas que apostataram da fé quando as tempestades vieram. Não olhar para os erros dessas pessoas, não. Orar por todas as pessoas. Nós somos falhos, nós somos pequenos. Nós não somos misericordiosos, apesar de sermos falhos e pequenos. Nós somos chamados, irmãos, para olhar com simpatia para os nossos irmãos que não conseguiram correr no mesmo passo que nós. E é possível que algumas vezes, queridos, a gente precise voltar para buscar essas pessoas. Algumas vezes, queridos, é possível que tenhamos que gastar tempo ouvindo essas pessoas. Pessoas machucadas, pessoas que foram criticadas. Queridos, existem mais ex-evangélicos do que evangélicos. Você sabia disso? E algumas dessas pessoas foram tão marcadas, tão negativamente marcadas, que elas abriram mão de tudo, inclusive da fé em Jesus. Não deixe de orar por essas pessoas. E ore também por você, para que você se mantenha firme no Senhor. E não como um coitadinho da fé, não. Mas como alguém que produz, como alguém que está na ativa, como alguém agente da graça de Deus. Vá para a frente da batalha, meu irmão. Vá produzir fruto. Se incomode com aquele seu familiar que não conhece a Jesus. Cobre do Senhor a salvação do seu familiar. Nós precisamos fazer a nossa parte. A fé vem pelo ouvir. Compartilhe a mensagem. Todo aquele que crê em Jesus está salvo e quem não crê já está perdido. A palavra de Deus diz isso. E se você ainda não crê, você que está me ouvindo neste encontro, nesta noite, creia em Jesus, assuma um compromisso com Ele,
Deixe Deus cuidar da sua alma, querido. Deixa Deus cuidar da sua alma. Você tem uma alma. E a única coisa que vai sair deste mundo, tudo mais vai ficar. E você vai encontrar Jesus quando você sair deste mundo. O que você vai dizer quando isso acontecer? Se prepare para encontrar Jesus. Eu quero orar por você. Estamos caminhando para o final do nosso encontro. Eu quero agradecer porque você caminhou, você veio comigo. Próxima semana estaremos mais uma vez estudando mais uma parábola e você será muito bem-vindo caminhando conosco. Compartilhe esta mensagem, compartilhe outras mensagens. Seja um agente da graça de Deus. Vamos orar. Eu quero, Senhor, colocar no teu altar a vida de cada um dos queridos ouvintes. Quero te pedir, Senhor, por eles. Quero te pedir, ó Deus, pelos familiares deles. Quero te pedir, ó Deus, pelos amigos. É possível, Senhor, que entre as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, existam pessoas atarefadas, pessoas que não têm tempo para o Evangelho, não têm tempo para Jesus. É possível, Senhor, que entre nós tenhamos pessoas que já aceitaram Jesus, mas hoje não creem mais. O inimigo foi lá e de alguma forma as distanciou. Aqueles, ó Deus, que sem raiz se afastaram. Eu quero te pedir por cada um deles. Nós não queremos desistir, Senhor, de ninguém. Nós estamos, Senhor, clamando por estes, a fim de que retornem, voltem ao aprisco. Que a tua graça, Senhor, alcance a cada um. Eu quero te pedir ainda, Senhor, por aqueles cuja semente caiu em boa terra. Senhor, se caiu em boa terra, nós precisamos dar frutos, bons frutos. E nós queremos te pedir isso. Nós possamos, Senhor, dar bons frutos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, a que está em Botafogo, e também aquela, Senhor, que está espalhada pela face da terra, a tua igreja. Eu quero te pedir que as tuas bênçãos sejam derramadas sem medida sobre o teu povo. Abençoa cada um nesse momento de quarentena. Dá, ó Deus, paciência, mansidão, tranquilidade, para que possam suportar esses momentos difíceis. Continua, Senhor, conosco. Dá-nos sempre a tua direção, dá-nos sempre o teu cuidado. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o abençoe nesse final de noite. Amanhã estaremos juntos, o pessoal das células estarão juntos e vai ser uma alegria poder encontrar essa turma lá nas nossas células. Se você não faz parte do nosso grupo,
você não faz parte da nossa igreja local, que o Senhor está acima da igreja local. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor a abençoe e lhe conceda uma noite de paz. Deus abençoe a todos.